Bom dia! Hoje é quarta-feira, 13 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Fazer do turismo a nova indústria de Cubatão. Este é o desafio da Secretaria Municipal de Turismo da cidade. E para saber quais são os planos e ações para fazer de Cubatão um destino turístico, o Bom Dia Baixada recebe o secretário de Turismo da cidade, Toninho Ribeiro. Toninho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Nathalie. Muito bom dia, Pedro, nosso vice-prefeito. Muito bom dia, telespectadores do Santa Cecília. É um prazer imenso estar aqui falando de turismo em Cubatão. E nós vamos conseguir fazer de Cubatão uma estância turística, tenho certeza. Olha, eu tenho muita convicção disso, né? É um sonho de Cubatão, né? Nós agora estamos com toda a documentação em dia e já encaminhada. Eu acredito que em breve nós passaremos inicialmente a sermos um MIT, Município de Interesse Turístico, né? Para em seguida, daqui a 3 anos, se Deus quiser, seremos aí Estância Turística, concorrendo aí com as outras 8 cidades, né? Juntando forças. Criando a região metropolitana do turismo completo, né, Pedro? O vice-prefeito também está aqui conosco. Pedro de Sá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Toninho. Bom dia a você, telespectador que está acompanhando o programa. Mais uma vez um prazer, uma alegria estar aqui e de fato dentro desse redesenho que a gente precisa para Cubatão, a indústria do turismo, a atividade turística vai ser muito importante para criar novas oportunidades e oferecer para a população de todo o estado do Brasil e de fora inclusive, a oportunidade de conhecer um pouco da história do país que passou por Cubatão, a questão das belezas naturais que tem na encosta da Serra, o turismo industrial, conhecer o que foi aquele polo industrial. Então a gente tem muita coisa para oferecer e o Toninho tem pela frente um grande desafio. A gente está imbuído nesse trabalho conjunto para fazer Cubatão voltar a crescer. E você que está em casa ou está saindo de casa com o seu smartphone na mão, pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Secretário, a gente tem muitas belezas em Cubatão, né? A gente tem uma mata, uma costa da Mata Atlântica à nossa disposição em Cubatão. Como que a gente vai conseguir fazer com que a indústria e os problemas da indústria mais recente se tornem assunto de museu e Cubatão seja conhecido pelas suas belezas naturais e por tudo aquilo, como o Pedro bem colocou, pela história, né, que Cubatão reserva e preserva? Olha, Nathalie, eu acho que o começo de tudo isso, desse grande desafio, esse grande projeto, é fazer com que a nossa população, os cubatenses, possam se apropriar dessa ideia, né? Nós tivemos aí um período de muita pujança na questão industrial, né? E nós, cubatenses, vivemos em torno disso. Uma boa parte da Baixada viveu em razão da indústria em Cubatão. Bom, passou esse período, passou. Agora, com esse período dessa pujança industrial, parece-me que Cubatão nós ficamos embevecidos ali, acomodados tranquilos, e realmente esquecemos esse potencial imenso que tem a nossa cidade, não é verdade? Cubatão, a vocação é o ecoturismo, né? Então nós vamos agora começar, já estamos desenhando uma programação toda voltada para, em primeiro lugar, fazer com que o cubatense tenha conhecimento dessa grande indústria a ser explorada em Cubatão. Apresentar o cubatense para o turismo de Cubatão. Porque muita gente, eu me lembro que eu estava agora recentemente numa quermesse pequena no bairro Vale Verde, e aí uma pessoa me cumprimentou, parabenizou por assumir a pasta do turismo, e uma senhora me perguntou, estávamos com 8 pessoas, me perguntou, mas turismo em Cubatão?
A pessoa me fez essa pergunta, achei interessante. E era cubatense? Cubatense. E aí eu comecei a relatar para ela algumas dos atrativos que nós temos. Eu perguntei se ela já conhecia algum daqueles, ela não conhecia nenhum deles. Então, isso vem de encontro a essa nossa convicção de que, em primeiro lugar, o cubatense tem que se apropriar dessas riquezas que nós temos lá. Esse é o primeiro passo. Pedro, como fazer o cubatense se apropriar das riquezas que existem no município? Então, esse foi um desafio que eu lancei para o Toninho outro dia, no lançamento do mês do turismo em Cubatão. Sim. E a gente só vai conseguir divulgar e levar adiante quando a gente conhece o que a gente está falando. Então, se as pessoas chegarem em Cubatão e perguntarem onde é a cachoeira tal, onde é o parque tal, e o próprio povo da cidade não sabe informar, então é porque de fato a gente não incorporou na vida da gente. Então na verdade, o que precisa? É o receptivo, né? O receptivo e tem que ser natural. Sim. Então, para que esse receptivo seja natural, nas escolas as crianças têm que ser apresentadas. Então a gente tem que desenvolver agora, nesse final de ano ainda, um programa de levar as escolas aos parques, identificar quais são os parques que têm já uma estrutura mínima, uma capacidade de receber pessoas. Fazer uma ação intersecretariada. Exatamente. Envolver, primeiro, todo o secretariado no processo. Porque o turismo, ele é uma atividade que tem participação de todas as secretarias. Você precisa ter uma estrutura de saúde, de apoio, você precisa ter educação para receber gente, para atender bem as pessoas. Então, o grande mérito do turismo é, de fato, envolver todo mundo e permitir que a gente se apresente para o mundo como uma cidade que recebe bem, de braços abertos e com conhecimento para apresentar as nossas qualidades em termos de potencial turístico. E que tem o que oferecer, né? Isso é o mais importante. A gente fala muito sobre turismo, eu tenho uma opinião muito particular, eu sempre digo aqui, eu acredito que os municípios, de uma maneira geral, demoraram para enxergar o quanto o turismo é importante para a manutenção da economia girando, né? O turismo foi visto muitas vezes, durante muitos anos, como algo de férias, fim de semana, que você não tem que se preocupar. Por quê? Como, por exemplo, em Cubatão, a indústria ia muito bem, obrigada, né? Quando a crise começou a dar o ar da graça, ainda faltou um pouquinho de visão. Talvez, se todos os municípios aqui da Baixada tivessem percebido esse potencial turístico há uns 5, 6 anos atrás, os reflexos da crise não seriam tão grandes, né, Pedro? É verdade, é verdade. Inclusive, você veja, nós recebemos agora, a questão de 20 dias, a gerente do Roda São Paulo, né? Lá em Cubatão, o público que usufrui do Roda São Paulo, é imenso, é grande o público. Então nós estamos criando lá, por exemplo, uma estrutura. O ônibus, ele ficará dentro do parque, nós vamos fazer uma baia, onde o ônibus será estacionado lá no parque, e nós estamos criando uma sala com cerca de 40 lugares, poltronas, onde as pessoas assistirão ali um filme sobre as nossas belezas. Nós vamos mostrar todos os nossos atrativos, viu, Pedro? E com isso, as pessoas poderão, naturalmente 40 pessoas, divulgando, conhecendo isso e optar multiplicadores. Então, a ideia é essa, não há, no meu entendimento, outra alternativa a não ser. E um passo importantíssimo também, que é levar isso para que as crianças tenham conhecimento, né? Serão as crianças... Eles são os maiores multiplicadores, né? Então, já está na nossa programação, nós já estamos desenhando toda uma programação voltada inicialmente para essa questão da divulgação do turismo para os cubatenses. Pedro, sendo inicialmente um MIT, depois se transformando numa instância, Cubatão é hoje a única cidade da Baixada Santista que não recebe verba DAD, né? Por não ser considerado uma instância turística. Esse dinheiro, passando por MIT e sendo depois homologada como instância, esse recurso vem para Cubatão, né? Vem para Cubatão e ele vai ser muito importante, porque a gente perdeu receita, o município perdeu muita receita com o fechamento da Uzi Minas e praticamente, né, não fechou, mas diminuiu muito o número de empregos, postos de trabalho. Então a gente precisa criar alternativas e esse recurso vai ajudar a fazer a manutenção da cidade e vai permitir, inclusive, Nathalie, que a gente faça um negócio que eu estive conversando na semana passada, que é atrair. A gente tem uma quantidade absurda de gente passando na estrada e tem dias que fica parado 5 horas para chegar em São Paulo.
forma. Então, colocar a infraestrutura que a gente tem lá de McDonald's, Subway, farmácia, à disposição do usuário que está passando na estrada e que a vida inteira a gente virou as costas para esse potencial turístico. Então, atrair as pessoas para que elas comecem a olhar Cubatão com outros olhos. Muita gente passa por Cubatão e não faz ideia do que a cidade tem. Então, além de preparar esses monitores, né, a gente tem que capacitar monitores para receber bem, criar um posto de informações para que as pessoas, ao chegar, já tenham esse saibam onde devem ir, onde podem ir. O que tem de bacana na cidade. Também essa questão da captação do recurso, aumentar a receita, recuperar a receita, não é aumentar não, é recuperar a receita para manter, né, todos os serviços que a gente já tem na cidade para oferecer para a população e para receber de uma forma adequada esse monte de gente que passa por Cubatão. As pessoas saem, por exemplo, de Bertioga e vão para São Paulo, não tem uma área de serviço adequada no meio do caminho, de acolhimento. Vamos dizer assim, então né? pega um dia que a estrada está parada, não sei o quê, no meio do caminho, você vai entrar em Cubatão, conhecer, assistir o filme, para poder depois voltar para explorar a cidade, usar o serviço que tem na cidade, dessa forma a gente atrair gente para o McDonald's, Subway, as farmácias. Às vezes a pessoa precisa comprar um remédio no meio do caminho, parar para um atendimento às crianças. Então a gente tem uma infraestrutura que de fato não está sendo colocada à prova, não está sendo colocada à disposição da população que passa pela nossa cidade. Tudo isso é que a gente está olhando agora com novos olhos e através aí dos desafios que o Toninho está enfrentando, mas a gente acredita de fato que isso vai ter muito sucesso e vai ser bom para quem passa e bom para a população e para a cidade. E é importante que o morador se conscientize da importância do turismo, né? Do que o turismo pode trazer em benefício de quem mora em Cubatão, né, Toninho? Isso é o mais importante. Quando nós falávamos agora da questão do cubatense conhecer essas riquezas naturais que nós temos e a possibilidade de nós termos essa nova indústria em Cubatão, a do turismo, é um programa que nós criamos chamado Conheça a Sua Cidade, viu? Conheça a Sua Cidade, onde nós teremos ônibus e estamos já criando alguns convênios aí, buscando até a aquisição de uma jardineira muito bonita, uma coisa toda envidraçada tal, que oferecerá esses passeios para que os cubatenses conheçam a cidade, conheçam Cubatão. Muito bem, mas com relação a esses espaços que o Pedro está falando, nós tivemos fazendo algumas tratativas inicialmente agora, com um grupo de comerciantes desse food truck. Né? Nós pensamos, isso eu tenho conversado com o Mauro, que é nosso secretário de Meio Ambiente, que ali no Cotia Pará é um espaço para nós instalarmos ali, não sei, 6 a 10 food trucks, onde nós faremos daquele ali possivelmente uma parada para as pessoas se alimentarem. Sem dúvida. Eles vão conhecer o nosso parque. Não tem na região. Não tem na região. Então é algo diferenciado que eu acredito que tende a dar certo. Nós temos lá o nosso mini zoológico, né? A mini fazendinha, nós temos um lago que a gente pretende, conversando com a Secretaria de Meio Ambiente, com os órgãos, mas nós precisamos desenvolver ali um programa de pesca ali. Então, quer dizer, há uma série de coisas a ser exploradas que nós já estamos catalogando e em breve eu acredito que estará funcionando. O exemplo das cotas, né, da iniciativa das cotas, que foi criado pelos próprios moradores, é uma iniciativa que deu muito certo e atrai turista de tudo quanto é canto, né, e todo mundo que vai fica encantado com o receptivo daquela população, daquela comunidade, com o que eles encontram, com o que eles conhecem. Esse projeto, que foi uma iniciativa dos moradores, vocês pretendem, a administração, a secretaria pretende multiplicar para outras regiões de Cubatão? Pois é, o TBC, Turismo de Base Comunitária, é um exemplo a ser seguido. Você deve conhecer lá, eu já estive lá diversas vezes também. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto lá, aquele restaurante maravilhoso deles. Lá é Eles muito montaram bom. um restaurante, né, onde oferecem aquelas comidas ali às próprias pessoas. Eu comi agora, eu dizia no dia da inauguração, no dia 1º de setembro,
em decorrência dessa nossa programação do mês, eu falava, esse último almoço que fui lá, eu comi aquele coração de bananeira picadinho que a senhora fez e depois um creme que elas fazem lá é delicioso. Com banana verde, é uma coisa fora de série, mas é um exemplo a ser seguido. Nós pretendemos estender isso à Vila Esperança, né? E também a Vila dos Pescadores, né? Prioritariamente esses dois bairros, né? Nós pretendemos estender. Mas também pensamos na possibilidade de estender para o Vale Verde, que é um bairro que não tem problema de moradia. Lá já todo mundo tem suas casas, tal, mas é um bairro que tem um apelo assim, ambiental muito grande, tem muitos artesãos lá. Então nós pretendemos também estender ao Vale Verde. Enfim, é realmente um exemplo a ser seguido. Eu fiquei muito entusiasmado ao conhecer. Eu não conhecia detalhes eu não conhecia, assim. Então, nessas 5 visitas que fiz lá, eu acho que essa é uma grande saída para Cubatão e para as outras cidades também que vão... Talvez seja por eles, Pedro, que comece a conscientização dos moradores sobre a importância do turismo na cidade, inclusive. É verdade. E a questão de receber bem, de ter o que oferecer, saber o que oferecer, porque todo mundo tem algum potencial a oferecer, Sim. Mas geralmente acha que ninguém vai se interessar e tal. E a gente tem gente que vem do exterior para conhecer como é que é a vida nas comunidades, como é que as pessoas sobrevivem e resistem e se empenham e lutam. Então, o próprio modo de vida é um atrativo turístico e a questão é como fazer isso as pessoas enxergarem e quererem vir conhecer, e aqui do nosso lado a comunidade realmente se envolver, receber bem. Então, as pessoas não podem ter medo de se aproximar das comunidades e é esse o desafio. Então, estando bem educado, estando envolvido no processo do turismo, a população vai ser o maior atrativo para levar para conhecer cada um dos pontos, cada um dos diversos tipos de atrativo turístico que a gente tem em Cubatão, vai ser através desse trabalho da população. Então, o exemplo do bairro Cota é o embrião de um grande projeto de cidade turística, ou como você falou, região turística, porque... agregando Cubatão a esse projeto de metropolitano de turismo, a gente tem que fazer, realmente atrair para que as pessoas circulem em todas as cidades. As cidades Serra Negra, Lindóia, tal, trabalham muito isso. Então você vem num lugar e vai visitar as cidades do entorno. Agora a gente está acordando para a necessidade da união das cidades e do envolvimento das comunidades, das pessoas. Os cidadãos de cada cidade têm que estar envolvidos em todos os projetos. E com a facilidade da comunicação... que a gente vai falar no próximo bloco sobre a tecnologia. Então, eu nem sabia disso, mas basicamente é isso. É isso mesmo. A gente tem que explorar todos os instrumentos que o progresso nos trouxe a favor do desenvolvimento da nossa região. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que me deixou muito entusiasmado ao fazer essas visitas nas cotas, porque eu trabalhei na Defesa Civil como coordenador durante algum tempo. E conheço muitos daqueles moradores. Pessoas extremamente simplórias, tal, mas eu fiquei admirado com o desembaraço que algumas delas falavam e apresentavam ali os seus produtos, o seu bairro. Fiquei muito entusiasmado mesmo. Eles amam aquilo que eles fazem. Verdade, despertar no morador esse amor pelo turismo e esse orgulho de oferecer a cidade como um destino turístico. Você vê na cara deles a alegria em Esse é o desafio, sem dúvida nenhuma. Pedro, a sua deixa é o começo do nosso bloco. Você falou e muito bem colocou a questão da necessidade do bom uso da tecnologia, porque hoje nós estamos numa era tecnológica que não tem volta, né? Como a administração está usando a tecnologia para divulgar o turismo na cidade, ou como pretende usar a tecnologia? Então, através da criação de aplicativos, através da envolvimento, trazer as pessoas a olharem mais a página da prefeitura, acompanharem a programação. Para esse mês, por exemplo, tem toda uma programação turística. Então, levar essa mensagem através das escolas, principalmente, todo o trabalho que você quer espalhar pela cidade inteira, você tem que usar primeiro a escola e os instrumentos de tecnologia que a gente tem. Então, criar aplicativos,
programas de acesso. As pessoas têm que se acostumar a procurar essa informação, a acessar. Então, a gente falando, massificando a conversa sobre turismo, as pessoas vão começar a ficar curiosas a esse respeito. E aí a gente tem que explorar essa curiosidade, oferecendo pelas diversas formas que a gente tem. Então página na internet sobre o turismo, Facebook, ter alguém operando sempre, convidando Twitter, as pessoas, Instagram, todos. Então criar uma estrutura de conversa, de relação com a comunidade através dos diversos programas de rede, canais digitais, redes sociais, para que de qualquer forma que eles queiram acessar, eles cheguem aonde a gente espera, que é ter alguém que responda. Porque esse é o grande desafio. As pessoas procurarem e encontrarem a resposta. Porque geralmente elas perguntam uma vez, 2 vezes. Se não tiver resposta, elas não voltam mais. Elas não voltam e não recomendam. Por isso que é fundamental receber bem e envolver toda a população na busca por resposta. Porque uma coisa é o cara falar assim, eu não sei, aí você pode procurar em outro lugar. A outra ele fala assim, eu não sei, mas espera aí que eu vou... Alguém que eu conheço sabe. E aí entra em contato e linka com o caminho para poder a gente ter o retorno necessário. Então é isso que eu digo. A gente tem que estar pronto para responder em qualquer espaço e atender os anseios de toda a população, não é só daqui de Cubatão ou só da nossa região, mas de todo mundo que procura novas formas de divertimento, de conhecimento. É esse que é o grande desafio. Esse evento e esse calendário que o Pedro está falando é a primeira jornada de turismo de Cubatão, que vai até o fim desse mês e que de hoje até sexta, está acontecendo o quarto encontro de tecnologia, não é isso, secretário? Isso, quarto encontro de tecnologia, muito bem. Eu queria só aproveitar e dizer o seguinte, que no dia 1º, quando nós fizemos, dia 27 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Turismo, não é verdade? Então, por isso, todo o mês de setembro será ocupado por essa programação nossa, denominada Primeira Jornada de Turismo de Cubatão. Então, no dia 1º, nós criamos lá o WhatsApp do nosso turismo em Cubatão, né? Então, as pessoas poderão acessá-lo ou também, se preferir, acessa a prefeitura e vai à secretaria. Mas temos hoje um hot site exclusivo lá do turismo, onde você poderá dirimir todas as suas dúvidas, conhecer todos os nossos atrativos. E a procura, embora ele tenha sido lançado há 12 dias, né? Ele foi lançado no dia 1º, nós estamos no dia 3 do mês. Como é que tem sido a procura, secretário? A procura tem sido ótima, porque já no primeiro dia nós tivemos um número de consultas considerável. As meninas, nossas secretárias, conversando lá, estavam entusiasmadas com isso. Isso foi lançado em parceria com o Instituto Federal. O professor Tiago tem nos ajudado bastante lá, né? Ele tem lá, nós temos uma relação, inclusive, lá do Instituto Federal de estagiários que oportunamente estarão lá conosco, participando, né, lá na nossa secretaria como estagiário. Então, eles nos ajudaram bastante na confecção desse hot site, que ainda não está pronto, né? Ainda não está pronto, mas já tem sido uma ferramenta e será, com certeza, uma ferramenta prioritária no desenvolvimento do nosso trabalho. Nós temos algumas imagens de pontos turísticos de Cubatão, de belezas de Cubatão. Eu queria pedir para a minha produção, ao longo aqui das respostas, do nosso bate-papo, deixar essas imagens rolando, porque melhor do que falar é mostrar. E nós estamos falando para milhares de pessoas aqui na Baixada Santista. O sinal da Santa Cecília TV chega às 9 cidades da Baixada Santista através no canal digital 52.1. Então eu queria pedir, nós preparamos aí um clipe, nós recebemos da assessoria um material muito bacana, fizemos aí um compilado. E enquanto a gente vai falando, deixa essas imagens rolando, a tarjinha aí do nosso assunto central, que melhor do que falar, sem dúvida nenhuma, é mostrar qual é a potencialidade de Cubatão como estância turística. Secretário, a Câmara aprovou o Plano Diretor de Turismo de Cubatão, né? E certamente vai ser sancionado pelo prefeito Ademário. Qual a importância desse documento? O plano diretor estabelece as diretrizes gerais do que a gente pretende como turismo e como a gente vai fazer isso acontecer. Então, na verdade, inclusive uma novidade essa questão de ter um plano diretor específico para o turismo. Mas é uma demonstração, primeiro, da seriedade com que esse assunto está sendo tratado dentro do governo e da importância que ele tem nesse resgate do potencial da cidade e
enfim, o plano diretor ele estabelece as regras gerais, as diretrizes de como a gente vai atuar para fazer, de fato, Cubatão ser uma cidade turística reconhecida e com regras claras, porque se não começa cada um fazer o que quer, as agências começam a vender serviços sem ter capacitação para isso. Então, tem que ter toda uma regulamentação para permitir que se acompanhe e que o trabalho que seja feito tenha a seriedade que a gente espera para que as pessoas voltem. Então, se fica solto no mundo, cada um faz do jeito que bem entender, a gente corre um sério risco de gente fazer de qualquer jeito, de dar um tiro no pé, divulgar mal e depois não crescer. Então, ter um plano diretor dar linhas gerais, dar diretrizes para que a gente possa atuar com seriedade e garantir que quem vier atuar nessa área também respeite um regramento que interessa, acima de tudo, para oferecer serviço de qualidade para a população. Esse plano, desculpa. Pode falar, pode falar. Aproveitando. Esse plano, ele tem... nós fizemos, em geral, você pode contratar empresas para fazer, como é o caso de Santos, né? O Santos publicou ontem o plano municipal, o plano diretor de turismo. Esse nosso plano, ele é resultado das nossas audiências públicas. Que teve a participação intensa da comunidade. Isso. Foram audiências excelentes, com resultados muito bons. Então, participou lá o comércio, participou os hotéis, receptivas náuticas, né? Nós temos hoje em Cubatão 9 náuticas, né? Essas 9 náuticas, eu conversava um dia desse com o Daniel, elas já chegaram a receber por ano 35 mil pessoas. E existe, muita gente. E existe uma expectativa de implantar um roteiro náutico, né? Aqui na nossa região metropolitana. E Cubatão tem toda a condição de integrar esse roteiro, né? Perfeitamente. Então, esse plano municipal, ele foi feito pela nossa equipe. Não nos custou absolutamente nada, né? Ao passo que você vai contratar uma empresa, ela vai te cobrar aí na média 500 mil reais para fazê-lo. Nós fizemos lá, consultando a comunidade, e ele ficou excelente. Agora, você disse que a sua pergunta, desculpa? Qual que é a importância do plano para... Eu acho que não para o turista em si, mas para a comunidade. Eu acho que o importante é deixar claro que o grande beneficiado por alavancar o turismo é o morador de Cubatão. É verdade, isso mesmo. Essas regras que o Pedro falou, elas fazem uma abordagem geral. Você perguntou do turismo náutico. Ontem nós tivemos em Guarujá tratando da questão do turismo náutico, né? Com a nossa primeira reunião, Margarida. Tivemos lá com a Thaís, né? A primeira reunião nossa foi lá em São Vicente, lá com o Henrique. A segunda foi ontem lá em Guarujá. E faz uma abordagem dessa questão do turismo náutico. Nós temos um problema hoje com questão ao turismo náutico, que é a segurança. Sem dúvida. Então é um problema que atinge todos nós, um problema comum a toda a nossa região metropolitana. Porque nós não temos um batalhão hidroviário, vamos dizer assim, para garantir a segurança, porque não adianta as marinas investirem, os empresários apostarem, se quando o turista for de fato usufruir, ele for vítima da violência, né? A violência é um problema que atinge todos os espaços, então, mas a violência vai se resolver com oportunidade de trabalho e com educação de qualidade. Esses são os dois grandes desafios para resolver a questão da violência. O policiamento em si, por mais que você tenha policiais, não é esse o caminho que vai solucionar. Porque você põe uma ação em um lugar, numa esquina, eles estão na outra. Você entra, a própria polícia, e ainda mais o hidroviário, que tem uma série de ramaizinhos, de canais, não dá para fazer um policiamento ostensivo. Então... a gente tem que realmente pensar em outras estratégias de formação de uma população que tem oportunidade de trabalho e que tem uma educação de qualidade. Essa é a solução para a questão da segurança em geral. Você falou, Nathalie, da feira de informática que está tendo lá na cidade. É uma feira que tem a participação do Condes e todas as de todas as cidades da região. De todas as cidades da região. E vem as empresas mais importantes do mundo. A Google está lá representada, tem stand. Todo mundo vai lá e se faz presente, oferece serviços, mas acima de tudo apresenta tecnologia nova. Então é um grande atrativo turístico e um grande atrativo para todo mundo que
se interessa Lógico. pelas novidades da tecnologia. Da tecnologia. Ontem até a na Apple, questão da inclusive, mandou. segurança. Ontem a Apple lançou os seus novos telefones, que são super mega tecnológicos. Assim, as pessoas precisam estar inseridas nessa realidade, porque quem não está inserido nessa realidade, hoje vai ser automaticamente excluído do processo, né? Inclusive hoje a abertura da nossa feira de tecnologia, às 18 horas, com a participação, como você disse, todos os municípios estão envolvidos, a AGEM colabora na estrutura, participa junto e trouxemos as maiores empresas na área de tecnologia do país, estão aí, do mundo, como eu falei. E é um evento aberto ao público. Representado, aberto ao público, tem palestras e tem material em exposição também para conhecer essas tecnologias. Então fica quinta e sexta lá no bloco do Paço Municipal, no bloco cultural. Enfim, quem tiver um tempo disponível vale a pena ir lá e conhecer e de repente participar de alguma das palestras. Acessa o site da prefeitura, verifica como é que é a programação e participa, porque é super importante. Vale muito a pena, né? Nathalie, dentro dessa questão que você abordou da segurança, na penúltima reunião que nós tivemos, falando sobre segurança náutica, o Maurício apresentou, diretor lá conosco de turismo, muito competente, conduz a nossa equipe lá com brilhantismo, mas ele apresentou uma sugestão que eu achei ótima, dessa operação delegada, que hoje funcionam. Nós temos, por exemplo, lá no Parque Anelinos, a operação delegada funciona lá, que ela também possa ser estendida ao turismo náutico. Eu achei excelente a ideia, né? Eu disse aqui, quando a secretária esteve, que os moradores, em geral, da região da Baixada Santista, reclamam muito que há um policiamento maior, ostensivo, na época de temporada. Né? Que o governo do estado disponibiliza mais policiais. E que depois que a temporada acaba, esses policiais retomam suas atividades normais e voltam para São Paulo. Eu disse no encerramento do programa que se o turismo for pensado 365 dias por ano, 24 horas por dia, quem sabe aí não esteja a solução para que a gente tenha um número maior, um efetivo maior de policiais para garantir não só a segurança do turista que vai estar aqui, mas especialmente do morador que vive nas cidades. É verdade, é verdade. Olha, agora uma coisa que eu acho também importante, porque a gente, naturalmente, quando se fala segurança, você pensa polícia. Nós tivemos lá no Parque Anelinos algum problema de pichamento lá, pichação, né? E nós chamamos um grupo de skatistas, conversamos lá com 10 deles, mais ou menos. Depois nos procuraram num grupo muito maior, e eu fiquei felicíssimo com a ideia. Eles querem, então... Grafitar. Eles querem grafitar, mas de uma forma a expressar a arte, né? Sim. E a ideia me deixou bastante entusiasmado, porque a ideia não é botar polícia. Né? A ideia é educar. Não é levar a polícia, a ideia é educar. Então, poxa, fiquei feliz com aquela iniciativa deles e nós vamos fazê-lo. E vai nós dar vamos cor fazer. para a cidade, né? É verdade, vai porque as dar administrações, elas passam. Sim. Mas o parque continua sendo deles, o parque é nosso, é da comunidade. Então eu achei aquela iniciativa brilhante e nós agora, até o final do mês, possivelmente nós faremos um trabalho bonito lá envolvendo esse grupo de skatistas de Cubatão. Com certeza, e conte conosco para divulgar essa iniciativa. Muito obrigado, muito obrigado. É extremamente importante você ver que a administração pensa num segmento, mas não esquece de que quem vai fazer esse segmento são os moradores da cidade. É mais um exemplo de participação da comunidade se envolvendo nesse desenvolvimento de um projeto novo. Então, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Claro. Então, esse rapaziada aí que foi lá, que fez essa proposta, quer ajudar, vai levar essa mensagem na família, vai envolver a família. Então, isso cria assim, eu acho que é uma corrente do bem. Uma corrente, perfeito. Eu acho que é uma corrente do bem. Exatamente. Eu acho que é uma corrente do bem, porque é um telefone sem fio saudável. Legal. Né? Vai propagando, e o objetivo final é atingido. E outra coisa também, que avalio também, aí entra uma parte também importante do TBC.
turismo de base. Sem dúvida. Turismo de base, eu vejo lá nas cotas, né? Eu que conheci aquilo há 20, há 30 anos atrás, você não reconhece mais o que era. Claro. Agora, em razão do que... e tem em todos os bairros, periferias em geral, tem o pessoal que causa problema, tem essa dificuldade nos bairros, mas lá a gente percebe que estabeleceu um clima de tranquilidade. Porque eles perceberam, eles perceberam então, que eles têm tudo na mão para que aquela comunidade dê certo. Isso gera segurança. Sem dúvida. Isso gera pacifismo. Sem né? dúvida. Muito bom. E voltamos a conversar com o secretário de Turismo de Cubatão, Toninho Ribeiro, e com o vice-prefeito da cidade, Pedro de Sá. Você que está nos acompanhando ainda consegue participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente também já voltou do intervalo. Para a gente encerrar o tema de turismo, que eu preciso aproveitar a tua oportunidade aqui, Pedro, para falar um pouquinho da saúde, porque eu acho que os moradores de Cubatão merecem um esclarecimento, merecem saber de fato o que está acontecendo. A gente está falando de turismo como uma saída econômica. No entanto, Cubatão vive uma situação financeira muito delicada, né? Não dá para fazer muita coisa porque o dinheiro está bastante escasso, né? E existem prioridades tão importantes quanto o turismo que precisam ser resolvidas. Nesse sentido, a iniciativa privada pode ajudar muito, né? E aí a gente fala das parcerias público-privadas. Como que vocês enxergam essa alternativa? Olha, essa é a saída. Não vislumbramos outra saída que não seja esse entendimento, estabelecimento dessas parcerias. Nós vamos inaugurar até o final do ano, nós vamos inaugurar lá o PIT, que é um ponto de informações turísticas, né, lá no Anilinas, onde nós levamos a secretaria. Ela estava instalada no Paço Municipal, mas achei aquilo meio inacessível ali no Paço. E levamos lá então para o Anilinas, porque ela está mais exposta ao público. Sim. Né? Lá as pessoas têm mais acesso. E é um equipamento. E é um equipamento. Turístico. E nós estamos lá no parque, inclusive, também com um olhar para o parque, para resolver os problemas do parque. Sem dúvida. Pegamos uma situação extremamente difícil. Mas nós vamos ter lá o nosso espaço museológico, é um museu, né? Espaço museológico da indústria. E nós temos conversado com a indústria, nós estamos fazendo isso, mas ouvindo a indústria, fazendo com que a indústria diga. E eles estão de portas abertas, né? Eles estão de portas abertas, né? Estão felizes. A gente percebe o seguinte, que em outras administrações me parece que houve um certo distanciamento assim da indústria. Nós estamos restabelecendo essa aproximação. Estão batendo na porta sem cobrar, estão batendo na porta para tentar um objetivo comum, né? Um diálogo. Então, as visitas que nós temos recebido lá por parte da indústria têm sido extremamente animadoras. Nós dizemos, olha, nós temos esse espaço, nós estamos pensando assim, assado, tal. Qual a ideia de vocês? Onde é que vocês podem, como é que a gente pode melhorar isso aqui? Então nós vamos começar por fazer do Parque Anilinas já um museu aberto. Pensamos em expor lá diversas peças devidamente tratadas, um lugar seguro, que não atrapalhe ali a parte da diversão das crianças, tal, mas o museu começa ali. E ele vai terminar numa sala grande, bem ampla, onde cada indústria vai montar o seu stand para contar a sua história. E aí é por isso que a gente diz o seguinte, poluição em Cubatão será assunto de museu. Literalmente. Acabou. A parceria público-privada é a saída, né, Pedro? Sim, a gente só consegue atrás. Investidor só põe dinheiro onde tem retorno. Exatamente. Então, ninguém faz benemerência. Não existe PPP de boa vontade e de social. PPP pressupõe que tem interesse, e retorno, lucro, e aí o nosso desafio mostrar aos investidores que Cubatão tem esse potencial. Por isso que eu digo, a gente tem que conhecer muito bem aquilo que a gente está oferecendo, porque uma pergunta mal respondida, acabou. A gente espanta o investidor. Então a gente tem interesse em fazer PPP, mas tem que estar preparado para desenvolver em conjunto essas PPPs e fazer de fato elas acontecerem. Eu tenho 6 minutos, Pedro, e como eu disse, abrindo o bloco, Cubatão viveu um momento bastante delicado há alguns dias, quando algumas unidades de saúde fecharam as portas e a população foi diretamente afetada. Você assumiu a gestão da saúde. Como está a situação hoje? Qual é a real situação? O que de fato aconteceu? E qual é a expectativa para o anúncio
do novo secretário ou nova secretária da pasta? Então, Nathalie, basicamente o que aconteceu, a gente tem 18 unidades de unidade básica de saúde no município, cuja gestão era feita em conjunto pela prefeitura com complemento de estrutura de RH e de médicos, agentes de saúde, por uma organização social que complementava esse trabalho. Em algumas unidades, o trabalho era praticamente todo feito pelo terceirizado. Então, quando terminou o contrato e não está concluída a licitação para uma nova empresa, teve uma diminuição dos quadros que atendiam a unidade básica de saúde. A gente foi para ajudar no remanejamento, porque também aconteceu uma informação indevida de que a culpa foi do pessoal que fez greve e tal, e era uma ação que não tinha nada a ver com greve, funcionalismo, nada a ver, com nada. Exato. Foi uma deficiência de gestão e a gente entrou para ajudar, desculpa, para ajudar a corrigir essa deficiência. Então, o que a gente está fazendo ainda, e não é uma ação que se encerra rapidamente. Começamos pelo remanejamento de médicos para garantir o quê? Que tenha clínico geral atendendo em todas as unidades. Ah, mas não está o dia inteiro e nem todo dia. Não está, mas todas as unidades. Eu não vou mandar a população se deslocar para outra unidade, porque lógica. É lá que tem o clínico, que tem o ginecologista. Então, o que a gente está fazendo? Redistribuindo. Nós temos 26 pediatras que atendiam já nas unidades básicas, então para 18 unidades garante que todas tenham todo dia. Sim. E tenho 15 generalistas, médicos clínicos gerais para atender as 18 e tenho 11 ginecologistas. O que a gente fez? Algumas unidades vai ter atendimento 2 vezes na semana, outras 3 vezes na semana, e a gente redistribuiu de forma que todos os bairros tenham atendimento de todas essas especialidades. Lembrando também que Cubatão é o menor índice de habitantes por unidade. A gente tem 7 mil habitantes para cada unidade básica. As outras cidades da região são 12 mil, 13 mil por unidade básica. Mas o dobro. Então a gente tem condição de atender, mas tem esse problema de falta de RH para atender plenamente todo dia em todas as unidades. Mas eu distribuindo parcialmente 2, 3 dias na semana, priorizando 3 dias na semana onde tem mais gente para atender, eu consigo fazer um bom atendimento. A hora que a gente rearticulou os médicos, a gente percebeu que tinha problema na enfermagem, no técnico. Então, a comunidade fala assim, mas continua com problema. Claro que continua. Quando você resolve um, aparece mais outro. Ah, tem problema do remédio, tem problema. A gente está equacionando tudo. Eu entrei nisso como um colaborador, como, assim, uma participação efetiva do governo para ajudar. E aí não é uma deficiência da secretária de saúde. A estrutura não conseguiu fazer as coisas acontecerem. Então a secretária se dedicou muito à questão do hospital. Agora, dia 19, tem a abertura do chamamento, vai abrir a documentação das empresas que se credenciaram. Tem os prazos legais para prorrogação, para recurso, mas até o final de setembro a gente deve estar com a empresa contratada, outubro deve fazer as obras, em novembro entregar o hospital de volta ao funcionamento da população. E tudo isso são ações que vão resolver o problema da saúde. Não existe ação individual e nem uma solução simples que você agora está resolvido. A gente vai trabalhar permanentemente com o novo secretário ou nova secretária para poder equacionar essas questões todas. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação, pelos esclarecimentos à população. Conte sempre com o Bom Dia Baixada para que você... O que é isso? Gente, bom dia. Hoje a gente vai terminar o programa de uma forma diferente. Hoje é aniversário da Nathalie. A gente aqui deseja tudo de bom para você, Nath, né? Os nossos convidados, o Pedro, Toninho, obrigada pela presença. O pessoal do Twitter aqui do estúdio, a Renata Rocha, que está aqui com a gente também. A gente quer agradecer muito, né, a essa fortaleza aqui que conduz de uma forma maravilhosa o programa, né? E ao Rogério Conde também, que né, o nosso grande mentor aqui também, do Bom Dia Baixada. Não precisa chorar, não, senão eu também vou começar a chorar. Minha maquiagem não é a prova d'água. Ela tá tremendo aqui. Ela tá tremendo. É verdade. Ela tá tremendo. Olha, muito obrigada a todos mesmo pelo carinho, pela audiência, né? A gente agradece, né? É isso. Toninho, obrigada. Toninho, muito obrigada pela participação aqui conosco. Desejo muito sucesso. Eu torço muito para que Cubatão, ao fim dessa gestão, tenha do cubatense o amor resgatado, porque eu acho que é isso que é essa a missão da administração do Adhemar, é resgatar o cubatense. Eu acho que ele precisa resgatar tudo de bom que ele tem e tudo de bom que foi
perdido. Com relação à surpresa, muito obrigada. Eu não esperava, eu não gosto disso. Daqui a pouco para cantar parabéns para ela. Eu não gosto disso, mas assim, todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que há 2 anos eu venci um câncer e desde então eu sei o quanto a vida tem valor. Então, muito obrigada. Eu que sou grata, né? Eu sou grata pela oportunidade, eu sou grata pelas pessoas que trabalham comigo todos os dias, pelos convidados que me permitem exercer a minha profissão, a profissão que eu tanto amo, e ser função social para quem está do outro lado da telinha. Então, o agradecimento é meu. Você é mais do que uma produtora, você é minha parceira de trabalho, de vida, e a quem eu devo muito também. Muito obrigada. Nós devemos todos a você também, Nathalie. Gente, um bom dia para vocês. Bom dia. Acho que a gente já estourou o programa. A gente já estourou o programa. Bom dia, bom parabéns. Dia. Bom dia. Parabéns, Obrigada. parabéns. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.